Olá, o programa Fala Vereador começa agora. Agradecemos a sua participação, especialmente da vereadora Cláudia Guerra, que está aqui conosco, eleita pelo PDT e continua no PDT, não é isso, vereadora? Muito obrigada. Isso mesmo, com muita honra, porque é um partido que tem princípios que coadunam com os meus valores. Então, a questão da promoção das mulheres, da diversidade, da educação, do trabalhismo, e na sustentabilidade. Então, a gente acredita muito que nesse partido a gente consegue transformar as vidas, em especial a vida das mulheres, porque melhorando a vida das mulheres, a gente melhora toda a família e, portanto, toda a sociedade. Já que são a maior parte da população, das eleitoras, mão de obra economicamente ativa e que a gente precisa realmente investir, porque 70% da pobreza estão nas mulheres. Sim, muito obrigada, viu, vereadora? Verdade, o grupo feminino, né? E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre projetos de projetos de lei recente aqui, de autoria da vereadora Cláudia Guerra, em especial com relação à questão de atendimento às mulheres, especialmente com relação à questão da violência e também de viagens. A vereadora Cláudia Guerra tem viajado muito, não só no Estado, mas também na área federal, em Brasília, buscando emendas e programas aqui para o município. Vereadora, primeiramente, vamos começar com essa pauta, o projeto de lei que cria o calendário municipal para campanhas de prevenção da violência contra a mulher no município de Uberlândia. Que projeto é esse, vereadora, e em que pé ele está? A ideia é que ele entre na pauta de agosto. Sim. Então, esse projeto ele é muito importante porque são oportunidades de conscientização educativas e preventivas. Então, nós temos aqui o Março Laranja, que é o mês de combate à violência às mulheres, o Agosto Lilás, que nós vamos entrar agora, sim, e eu vou falar um pouco da programação de construção coletiva com os movimentos sociais, junto à Rede pela Segurança das Mulheres também, conselhos de direitos, para divulgar também a Lei Maria da Penha, que vai completar sua adolescência, 17 anos, nesse mês de agosto, dia 7 de agosto. Nós temos a data do dia 10 de outubro, Dia Nacional da Luta pelo Fim da Violência às Mulheres, tudo isso nesse calendário. O 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência às Mulheres, e que aí a gente tem muitas vezes os 21 dias, né, de prevenção, que passa pelos direitos humanos, que passa pela campanha do Laço Branco, que são os homens na luta contra a violência às mulheres, e o 6 de dezembro, portanto, envolvendo os homens, porque a gente sabe que não são só problemas de mulheres, é preciso, inclusive, um papo de homem para combater a violência às mulheres, a exemplo do que a gente teve, Emilísia, muito recentemente aqui na cidade de Uberlândia, uma pessoa do Exército, e que matou a moça também do Exército, Stephanie, matou a moça por conta de não ser correspondido. Um amor platônico. Um amor à distância, platônico. E acabou dando muitos tiros nela, sem parar, e no namorado dela, que foi na festa junina, né, na última sexta-feira. E assim, outras pessoas saíram feridas, mais 3 pessoas saíram feridas, e aí um policial veio para fazê-lo parar, atirou nele. Então, ele também morreu. Portanto, são crimes trágicos que têm acontecido cada vez mais. Minas Gerais ainda continua em primeiro lugar no ranking mundial, no ranking de Brasil, sim, em feminicídio. Tem crescido lá pelo Acre também, mas Minas Gerais está em primeiro lugar e Uberlândia, sendo a segunda cidade, vem contribuindo para esse diagnóstico terrível. Daí a necessidade das políticas públicas funcionarem e das ações educativas e preventivas. Então, esse calendário todo é oportunidade para isso. Eu ia até tocar nesse assunto com relação a dados e números. A vereadora Cláudia Guerra, ela é presidente da SOE Não, eu sou voluntária, porque sendo agora vereadora, eu não participo mais da direção, até para a ONG ter autonomia, né? ONG não, OSC, que agora chama Organização da Sociedade Civil, não é mais ONG, apesar de no popular a gente ainda falar. Mas é o SOS Mulher. SOS Mulher e Família, isso. Então sou voluntária. A SOS Mulher e Família já salvou mais de 25 mil famílias nesses 26, porque a ONG é de 97, a ONG tem 26 anos. 26 né? Anos. Então, assim, é muito importante, e com atendimento social, psicológico, jurídico, gratuitos, atende a mulher, atende membros da família, porque tem sempre impactos na família, essa violência doméstica, os filhos, às vezes é um avô, é um pai, é um padrasto que também violenta sexualmente bebê,
crianças. Então, as bebês e meninas também correm muito risco dentro de casa, não só as mulheres no relacionamento conjugal, mas as meninas e bebês também. Vide aquela história da bebê de 17 dias que foi estuprada pelo padrasto. Então, o local mais violento que existe, lamentavelmente, e onde deveria ser o porto seguro, o lugar da tranquilidade, da confiabilidade, tem sido lugar muito violento, que é dentro de casa. Por isso, a ação educativa e preventiva também com crianças desde muito cedo, na linguagem adequada, sem fomentar e estimular nada, né, mas prevenção. Então, sim, partes íntimas não se toca. Sim. E se toca, tem que sair gritando fogo e socorro, buscar alguém da sua confiança. E é muito importante contar isso para a criança, porque quando não há essa conversa, Emilisa, com a criança, abre-se o espaço para o violentador entrar. Então, essa orientação, assim que a criança começa a falar, ela é muito importante. Banho é rápido, né? Banho rapidinho. O vô, a avó, o sim, pai ou a mãe, também nada de ficar alisando, de passando a mão. Então, isso tudo precisa ser orientado numa linguagem muito clara para as crianças. E são os nossos amores, né? Meus dois filhos, que hoje são adolescentes, são os meus amores, amores da minha vida. Então, eu preciso cuidar. Precisa cuidar. E, vereador, e você, a questão dos vulneráveis, crianças e adolescentes, em muitos casos também, porque eles não têm autoridade, eles envolve também a questão de cuidado de pessoas externas, não só de casa. Sim. Você vê um vizinho e diagnostica ali já um problema, alguma situação, com você certeza. Já se coloca numa situação sim, de responsabilidade. Então, seja com pessoas do âmbito da família, seja com pessoas fora do âmbito da família, as crianças, na linguagem adequada, conforme a faixa etária, e adolescentes, jovens, precisam ter uma instrução do que fazer nessas situações e a quem recorrer, alguém da sua confiança. Muitas vezes vai parar na escola. Por isso, também na escola é importante tratar dessas temáticas, porque é na escola, muitas vezes, que a criança muda o comportamento, chega curvada, escondendo o corpo, escondendo o peito, porque as meninas são muito mais violentadas que os meninos. Os meninos também são, mas as meninas ainda são mais. Então, a importância também dos profissionais da educação saberem sobre a rede pela segurança das mulheres e contra a violência doméstica, conselhos tutelares, conselho da criança e do adolescente, para poderem fazer os devidos encaminhamentos e acolher esse tipo de demanda que, por vezes, não vai aparecer na família, por medo, por receio, por confusão, por pressão, mas vai aparecer na escola. Com certeza. Vereadora Cláudia, durante a pandemia, você nos trouxe muitos números com relação à questão da violência doméstica, porque, infelizmente, as pessoas enclausuradas, as consequências foram muito ruins. Vocês têm acompanhado esses números também do ano passado, esse ano, os casos como que estão? Porque a gente fala novamente sobre projetos de seriedade, de campanhas de prevenção à violência. O outro projeto de lei vai ser o projeto Não Se Cale, quer dizer, são situações ainda que chamam para um alarmante de casos, né? Sim. Isso está acontecendo? Sim, não diminui. Esses casos continua acontecendo. O que existe, muitas vezes, fatores inibidores da busca de ajuda, e por isso os índices subnotificados, abaixo do que é a realidade. Quanto melhor funciona a rede pela segurança, com fluxo bacana, com acolhimento, com escuta ativa, sem discriminação, sem preconceito, sem julgamento dessa mulher, mais ela busca ajuda e dá continuidade aos atendimentos. A ONG SOS Mulher e Família atende em torno de 1.000 casos por mês, e só funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Tem feito atendimentos, inclusive virtuais. Estava faltando profissionais, a gente indicou emenda impositiva para ela. Sim. E para outros serviços da cidade também, para conseguir fazer uma ampliação dos atendimentos. Então, estava com fila de espera para atendimento psicológico. Isso agora vai acabar com essa indicação de emenda impositiva. Então, eu faço um chamamento sempre aos colegas vereadores e vereadoras. Queremos melhorar a nossa cidade? Coloque emenda impositiva na educação e na promoção das mulheres, nessa rede pela segurança das mulheres. Esse programa Não Se Cale, que Sim. eu espero que também vá para a pauta em agosto, é um Sim. protocolo para identificar situações de violência sexual, doméstica e contra as mulheres em espaços públicos e privados de lazer, e que estabelece procedimentos para auxiliar pessoas que se sintam em situação de risco. Então, nós vamos fazer todo um trabalho, estamos conversando com a Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes de Uberlândia, com o Fábio, foi até meu colega de escola lá para trás, o Christian foi meu aluno, Sim. então à frente da Brasel, com a CDL, com a CIUB, com conselhos de direitos, para a gente dar formação para os profissionais que trabalham em estabelecimentos
estabelecimentos, bares, restaurantes, casas noturnas, evitar esse tipo de situação. O assédio, que na verdade, quando é com pessoa estranha, se chama importunação sexual, o assédio se dá muito mais no mundo do trabalho, mas pode ser que seja um chefe com uma empregada ali no lazer, Sim. e isso se estabeleça como assédio sexual, porque implica numa relação de poder e hierárquica, né? Então, combater tudo isso não é brincadeira, mas o educativo e o preventivo são muito mais eficientes. Sim. E aí a gente vai dar formação. Eu já faço isso antes mesmo de ser vereadora, e desde o início do nosso mandato, a maior parte dos nossos projetos são nessa linha, de combate à violência às mulheres, com esse tipo de ação educativa e preventiva, assim como a gente teve a iniciativa lá do Parada Segura, que não foi aprovado como projeto, mas eu já indiquei ao prefeito, né? Sim. E aqui foi a oportunidade também da gente, além de dar essa formação, esclarecer as pessoas, a gente já tem projetos nessa linha, de colocar cartaz, né, perto de banheiros ou perto de onde paga a conta, em bares, restaurantes, casas noturnas, também estimulando a busca de ajuda e colocando os contatos. Na rede de segurança, na rede de saúde também da cidade, a gente já tem projeto aprovado nessa linha, de colocar o cartazinho com todos os contatos. O que eu mais recebo na rede social hoje, Melisa, é exatamente onde eu busco ajuda, Cláudia. Mas eu não quero me expor. Se você não quer se expor, é na ONG SOS Mulher e Família, porque você não precisa ter boletim de ocorrência, não precisa ter chamada à polícia, ali você vai ser fortalecida. Claro que a gente vai orientar que é importante registrar, buscar também a polícia, ter as medidas protetivas. Mas se você não quer se expor, até porque você vive com aquele sujeito, dorme com ele, investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, e a gente sabe a dificuldade que é de romper esse vínculo, na SOS Mulher e Família pode ser o primeiro lugar a se buscar. E com certeza, e é muito difícil de lidar sozinha com esse caso. Mesmo a SOS Mulher, mesmo a organização, também é difícil. Então, a questão jurídica, a questão policial, ela é... E, mulher, você não está sozinha. Em Uberlândia tem uma rede, ela não é perfeita, tem um problema ou outro pontualmente. Eu, como procuradora da mulher, presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, a gente tem apurado esses problemas para identificá-los e a cada 2 meses, reunindo com essa rede, tentar minimizar qualquer problema de violência institucional. Mas existe uma rede bastante completa em Uberlândia, que tem dificuldades, como eu disse, mas tem também profissionais de excelência, gente com essa escuta ativa, com acolhimento bacana, que vai te fortalecer, te encorajar. Porque quando essa violência existe, ela pode se intensificar. Então, buscar ajuda, e a gente aqui com a colher é sempre simbólica, né? Meter a colher em briga de marido e mulher é fundamental, porque não é para levar fofoca, não é para intromissão, é para levar a cultura da paz, para pensar em estratégias diferentes de lidar com o conflito, sem lançar a mão dos recursos da violência. Porque o homem autor de violência, ele também está denunciando baixa autoestima, medo da perda, insegurança, ciúme possessivo, essas construções de gênero, ou seja, de lugares de homens e de mulheres, que historicamente, desde pequenos, alguns vão absorvendo isso e achando que a mulher é propriedade, é extensão, é posse. Daí a importância de também se falar disso no mundo do trabalho, nas escolas, conforme cada faixa etária adequadamente. E aí, Emilise, a gente entrou, inclusive, no Supremo, fomos o único partido político que conseguimos procuração do nosso Partido Nacional, do nosso PDT Nacional, conversando com o Lupe, liderança, e também ministro hoje, conseguimos a procuração e entramos no Supremo Tribunal com ação para derrubar aquela história da tal suposta, porque não existe, ideologia de gênero nas escolas, como se houvesse uma doutrinação em sala de aula e tudo, e que é inconstitucional. Então, já é inconstitucional, já tem decisão sobre isso, o Sintrasp entrou também da categoria, né, dos servidores, e com certeza vai ser derrubada. Mas, lamentavelmente, foi aprovado nessa casa e foi sancionado pelo prefeito, algo que é inconstitucional e que não é competência do Legislativo Municipal. Se fosse o caso, teria que ser uma discussão lá no Congresso Nacional, e não aqui. Então, infelizmente, gastamos dinheiro público, tempo, energia elétrica, discutindo dias e dias, primeira, segunda discussão, para algo que é inconstitucional, mas que foi aprovado pela maioria dos vereadores e sancionado pelo prefeito e que a gente vai derrubar. E dá um debate E já deu mídia, viu? O Diário já publicou, G1 publicou, SBT publicou, porque realmente é inconstitucional. E eu acho que esse debate seria até para um programa tipo Câmara Debate, seria com ótimo. Os vereadores, seria muito bom. Porque tem essa confusão, e aí os professores começam a ser perseguidos. Então, como eu disse, é preciso contar para a criança que ela precisa cuidar do seu corpinho para ela não sofrer violência sexual. É preciso desconstruir a desigualdade entre homens e mulheres, inclusive salarial. A gente, Emilise, ocupando as mesmas funções que os homens, ainda hoje ganha 25%, 30% menos. Então, isso é discussão, sim, para o âmbito da educação em todos os níveis, porque todos os espaços são educativos, inclusive isso que a gente está fazendo aqui agora na TV, a gente está, de alguma forma, educando, instruindo, informando. Então, é um debate que merece ser feito e a gente tem feito, inclusive, no Conselho de Educação, que também lançou nota sobre isso. Ótimo. Vereador, eu quero só me ater a um ponto aqui do projeto da Lei
não se cale, é uma lei que tem uma delimitação de espaço, quer dizer, bares, áreas de lazer. Por quê? Por que é importante essa questão? Olha só, o projeto fala acolhimento e identificação de mulheres em situação de violência em bares, restaurantes e comércios. Sim. O prefeito de Uberlândia, a prefeitura de Uberlândia, no ano passado, criou o selo também, né, para as empresas que identificarem questões de violência e, de fato, notificarem, citarem nomes Sim. ali no BO de quem cometeu a violência Sim. contra a mulher, essa empresa estaria aí. Super importante. Eu queria que você me falasse sobre essa questão de delimitação, né? O que esses espaços trazem de revelação com relação aos casos de violência? Perfeito, Emilícia. Aliás, você é muito boa, porque você faz perguntas centrais para nos oportunizar, contar para as pessoas algumas ações. Primeiro, dizer que eu fiquei muito satisfeita com essa iniciativa e esse decreto do prefeito com relação a selo. Sim. Precisa mesmo dar selo, premiar aquelas iniciativas de boas práticas, de igualdade entre homens e mulheres, que combate qualquer tipo de violência contra as mulheres. Isso é fundamental. Sim. E gerar trabalho e renda e salários iguais. É isso que a gente defende sempre, né? Até porque as mulheres têm mais escolaridade que os homens em vários níveis e, portanto, competência em igual. Não vou dizer que é em cima nem embaixo, em igual, né? Apesar das diferenças, mas nesse sentido de igualdade de direitos. Então, fiquei muito contente. A nossa luta é de décadas com relação a isso, e aqui no Legislativo, antes até do decreto do prefeito, ações nossas nessa linha. Também já com esse público. E recomendação do Ministério Público. A minha lei é de 2021, só que não veio para a pauta, e a recomendação do Ministério Público para esse tipo de ação que a Prefeitura agora está fazendo é de 2022. Então, meu projeto primeiro, recomendação do Ministério na sequência, e agora a Prefeitura vem com esse projeto, com esse decreto, que são fundamentais. Né? A gente tem feito também essa articulação com órgãos de categorias. Então, a CIUB, CDL, a própria Brasel, que eu mencionei, porque a gente acredita que é na articulação coletiva e construção coletiva que as pessoas se sentem copartícipes. Por que nesses locais? Sim. Porque tem muita importunação sexual, porque tem situações de estupro, em festinhas, e às vezes com gente conhecida também, sim, e outras vezes com gente desconhecida. Uma mulher que é assediada ou que sofre importunação sexual, e o exemplo do jogador Daniel, lá na Espanha, favoreceu esse tipo de protocolo ser construído, e o nosso aqui a gente está aprimorando, sim, em cima depois disso, porque é de bem antes, o nosso projeto é de antes do Daniel. O reconhecimento da situação era anterior. Muito anterior, mas com um caso que teve repercussão em nível nacional e internacional, a gente aperfeiçoa alguns protocolos. Você vê, ele estuprou a menina dentro do banheiro da boate. Né? Então, acontece assim, e as mulheres precisam ter sossego para ter lazer. Precisa ter sossego. Elas têm direito, as mulheres têm direito ao lazer. Meu corpo no público e no lazer não o torna público, ele é meu corpo. Então, sem consentimento, não rola. É estupro, e não é mais uma questão de pênis na vagina, a legislação mudou. Estupro é ofensa à dignidade sexual, não importa qual local do corpo. Então, ofensa à dignidade sexual, estupro. Basta não ser consentido. Se tem reciprocidade, se é consentido, ok. Agora, se a mulher está entorpecida, com droga lícita ou ilícita, bebeu um pouco mais, a gente não transa com quem está bêbado, a gente não transa com quem está dormindo, a gente não transa com quem está caído no chão, isso tudo é estupro. Então, essa orientação precisa ser dada. E o que fazer diante dessa situação? Você pega a mulher e coloca ela em lugar seguro, com alguém de confiança, ou chama um táxi, um motorista de aplicativo, ou liga para alguém da confiança. É isso que faz. A gente teve casa noturna na cidade que colocou a mulher na calçada, praticamente dormindo entorpecida, para qualquer um fazer o que quiser. Então, precisa formação, Emilícia. E é por isso que a gente está delimitando esses espaços de lazer. A mulher merece ter lazer com sossego. E a questão da proteção à mulher também se expandindo para a sociedade. Quer dizer, se ela está numa situação até mesmo de embriaguez... Sim, eu estou nesse espaço, eu não tenho nada a ver com aquilo, mas o que eu posso fazer para contribuir, para ajudar essa mulher a ficar em segurança? Isso é fundamental. E, às vezes, a funcionária desse local também pode ser importunada sexualmente por algum cliente. Então, é tanto para quem frequenta quanto para quem trabalha. O importante é que as pessoas tenham sossego para trabalhar e para frequentar espaços de lazer. E as mulheres têm o direito a relaxar, até porque são muito impactadas na sua saúde, em especial na sua saúde mental, por dupla, tripla jornada de trabalho. Elas têm direito. Ótimo. E não é não e ponto. Com certeza. Com relação ao trabalho, as mulheres trabalhando em bares, casas noturnas, também é uma questão... A gente tem demandas aqui na Procuradoria da Mulher também, de mulheres que foram importunadas sexualmente por colegas, ou por patrão, ou por cliente.
Então, serve para todo mundo, né? As mulheres precisam ter os seus direitos garantidos, de ir e vir. E proteção. Né? E saber o que fazer e onde buscar ajuda. Então, todos esses projetos nossos acabam indo de encontro a isso, e essa iniciativa do prefeito, que se espelha também no que a gente vem fazendo e na recomendação do Ministério Público, fundamental. Fundamental, né? Vereadora, agendas externas, viagens, como é que estão as suas ações, primeiramente em Brasília, né? Eu vim aqui que você foi discutir a questão do programa para a educação básica, a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O que preocupa no município? O que o município tem de demanda, vereadora? Então, primeiro eu quero agradecer toda uma articulação que a deputada federal Dandara fez para nos inserir nessa agenda, e aí daqui de Uberlândia fui eu, vereadora Amanda, vereador Higino, outros quiseram, mas não puderam, enfim, vereador Fabão queria, mas tinha compromisso, e estivemos em 6 agendas, 6 ministérios, quer dizer, foi assim punk, né? Saía de um, entrava no outro, dificuldade até de ir ao banheiro, mas extremamente importante esse tipo de agenda, porque a gente precisa saber o que é possível para Uberlândia em termos de recurso, que editais estão para sair, como é que estão os diagnósticos da cidade de Uberlândia. Então, nós tivemos no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, foi a primeira agenda da terça-feira, logo cedo, discutindo esses programas. Eu sou professora há 25 anos, então a educação, a gente sabe que é pela educação que a gente transforma vidas, educação formal e informal. Então, Uberlândia tem, se não me engano, nos últimos anos, apenas uma escola foi construída e poderíamos construir muito mais, porque a gente tem fila de gente em espera. Todo ano que começa, a gente recebe demandas de fila de espera para as escolas e de crianças também com deficiências e a necessidade de estarem em escolas bem próximas das suas casas. A lei já garante isso. É escola pública, gratuita, de qualidade, laica, sem direcionamento religioso, mas respeitando todas as crenças, e próxima da sua casa. Porque é muito complicado hoje, para as pessoas menos favorecidas, o transporte. Então, perto de casa é o ideal, e se não for perto de casa, que o poder público providencie van, providencie ônibus para esse deslocamento. Então, eles abriram lá para nós quadros para mostrar como é que Uberlândia está nessa fita. A gente viu algumas emendas parlamentares serem direcionadas para a educação, e aí a gente saber disso é importante, porque daí a gente vai acompanhar a fiscalização desse recurso. Né? Porque nossa função é fazer projeto de lei que, se aprovado, vira política pública, se aprovado pela maior parte dos vereadores. Fiscalizar as políticas públicas é fundamental, e eu sou uma grande fiscalizadora da educação, da saúde mental. Fiscalizamos mais de 75 escolas no início aqui do mandato. Né? Então, fundamental. Aí nós tivemos no Ministério do Desenvolvimento Social, ali a gente descobriu, Emilísia, você sabe que depois da pandemia, o social, se já era difícil, complicou mais. Então, muito morador de rua, muito imigrante na cidade de Uberlândia, da Venezuela e de outros lugares, e às vezes com mulheres, com criança de colo no meio da rua. Existe a TAARE, a gente tem buscado conversar com a TAARE, mas conversamos muito também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, do que fazer, e com essas parcerias com organizações da sociedade civil. E aí sempre nos é dito, não tem recurso, o consultório de rua, que precisa ser ampliado também. Esse consultório de rua é da prefeitura? Política pública municipal. Isso. Então, consultório de rua. E a gente descobriu que tem ali R$1.180.000 para o desenvolvimento social parado. Abriram lá para a gente. Para o município de Uberlândia? Para o município de Uberlândia, que era para a Covid. Como era para a Covid, é EPI, máscara, papapá, que não justifica mais. Mas que o governo já fez um bereguedé, não sei se é normativo o nome disso, não importa, mas que já fez um bereguedé, que você pode transformar aquilo que era para a Covid para outro programa, para outra necessidade. Tirar daquela rubrica. Isso, para outra. Uberlândia pode e deve fazer isso com urgência, já que não tem recurso. E está paradinho lá. Então, isso nos chamou a atenção para a gente... mais de 1 milhão seria, na sua visão, do que você tem acompanhado do município, carência em primeiro lugar seria inclusive, está na lei orgânica do município as ações do desenvolvimento social. Né? Para a questão de imigrantes, fundamental. Para a população de rua, fundamental também. Para ampliar cestas básicas. As pessoas estão passando fome para os programas do CRAS. Fundamental. Então, esses 3 me parecem de urgência. Mas a secretária vai ter que avaliar, mas foi importante a gente saber disso e contar. A gente contou, inclusive, nos veículos de comunicação, porque se nós estamos com tanta dificuldade financeira
financeira e tem esse recurso, nossa, até o final do ano tem que ser executado. Mas para que esperar o final do ano se as necessidades estão agora? Então, vamos usar esse recurso. E nós vamos, eu ainda não tive oportunidade, mas quero ligar para a secretária Iracema, que sempre nos atende de prontidão, e perguntar se ela está sabendo desse recurso, o que ela pretende fazer com esse recurso, porque a gente viu lá, e vamos transformar logo, tirar esse dinheiro da Covid para um programa, uma política pública municipal e resolver problemas, né? Fora a questão da moradia, né, que não se faz há 7, 10 anos. Nós fomos também na relações interinstitucionais, no Minha Casa Minha Vida e na Caixa Econômica para ver o que de novo tem em termos de editais e de financiamentos. E assim, Uberlândia tem uma defasagem de 40 mil casas. Fora a fila, gente cadastrada, papapá, e os lugares que a gente conhece e faz rodas de conversa, por exemplo, moradias lá na comunidade das Torres, né, Dom Almir, Morumbi, Fidel Castro, Morada Nova, etc. Então, parece que nessa primeira leva, até porque até então não tinha uma casa sendo feita aqui em Uberlândia, nada, zero, programa nenhum. E também por falta de recursos, isso nos foi colocado, e por falta de parceria com o governo federal, agora é hora de fazer e resolver. Mas parece que de primeira mão vem só 700 unidades. É muito pouco para defasagem de 40 mil. Parece que só 700, o município vai ter que participar do edital, que está para sair, e se organizar nessa linha. E a Caixa Econômica está com financiamentos muito interessantes também para quem tem o terreno e quer construir ou quer reformar, né? Agora, o grande nó aqui em Uberlândia é para a faixa 1, que é para quem é mais pobre. Faixa 1 com renda menor. E aí vai sair tudo isso, no Minha Casa Minha Vida, que estava parado. Pelo menos 700 já é engrenagem. Já né? é alguma coisa, engrena, não tinha nada. Né? É né? Já é alguma coisa. E fomos também no Ministério da Saúde. Então, saber que o Uberlândia tem possibilidade de um teto, de ter muito mais unidades básicas de saúde do que tem, e que é possível essa parceria. Então, nós vimos ali alguns diagnósticos, queremos conversar também com o Dr. Clauber aqui, para falar disso e ajudar no que for preciso. Tem valor para investir nessas novas unidades? Tem, inclusive compensa, o valor médico fica menor nessa parceria, e vão ter editais, e tem normativas muito interessantes, não dá para falar tudo aqui agora, mas foi de uma riqueza enorme. Só sobre esse assunto, porque eu acho que ele é muito extensivo. Muito importante. Muito bom. Vereadora Cláudia, eu agradeço muito a sua participação, queria agradecer a sua equipe, a toda a pauta aqui detalhada, né? E a gente poder falar um pouquinho sobre isso e atualizar os assuntos. Né? Eu que te agradeço, Emilisa, ao Fala Vereadora, a sua competência. Quero deixar a nossa rede social para vocês irem acompanhando tudo isso que a gente tem feito, porque é minha obrigação prestar contas do que é feito com o dinheiro público que é investido em mim. Então, esse dinheiro de viagem, a gente tem que trazer retorno para a cidade de Uberlândia. Emenda, fiscalização, recurso, né? E assim por diante. É tudo dinheiro público dos seus impostos. Então, Cláudia Guerra UD, nas redes sociais, e no nosso zap, no gabinete, 34 código 99660012. Muito obrigada pela oportunidade de dialogar com a população e contar tudo que a gente vem... Tudo não, né? Porque não dá tempo. Não dá. Mas um tiquinho do que a gente vem fazendo. Uma atualização. Mas nós que agradecemos, e todo o seu movimento aí, com certeza, porque não pode ficar parado. Vereadora, muito obrigada. Obrigada mais uma vez à assessoria da vereadora Cláudia Guerra. Nós agradecemos a você também, telespectador. Esperamos você para um próximo programa. Muito obrigada e até a próxima.